Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja conosco, seja com vocês que vão ouvir essa palavra de hoje. Amados, nós estamos estudando no livro de Jeremias. Eu tenho pedido a Deus algumas palavras que possam encorajá-los e trazer a lembrança de todos nós as promessas de Deus. E falando sobre o profeta Jeremias, né? Tem textos maravilhosos, revelações de Deus ao profeta, para ele e para nós agora, nos nossos tempos atuais, sabe? Porque nós somos escolhidos por Deus. Nós somos. Todos nós queremos ser aceitos, primeiramente por Deus, pelas pessoas. Então, lembre-se, quando eu fiz a primeira ministração sobre Jeremias, falando sobre a pessoa, o homem, profeta que foi Jeremias, eu falei para vocês que, como Jeremias já foi escolhido por Deus desde o ventre, né? Porque a palavra fala assim que antes de Deus formá-lo no ventre da mãe dele, ele já havia escolhido Jeremias. Antes dele nascer, ele já o havia separado e já tinha designado que aquele bebezinho que estava sendo gerado no ventre da mãe seria profeta às nações. E eu quero lembrá-lo de que você também e eu nascemos com um propósito bem definido e dado por Deus. Permaneça focado em Deus, mesmo em meio a todas as oposições que você vai encontrar no seu dia a dia. Você vai prevalecer no chamado de Deus, naquilo que Deus já predestinou para você e para mim, quando Ele também nos gerou no ventre da nossa mãe. Confie em Deus de todo o seu coração. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 18, que fala assim para nós. Olha, eu vou ler do capítulo 1 até o capítulo 4 ou 5. A Bíblia fala assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Versículo 1 do capítulo 18. Versículo 2. Ele dá uma ordem ao profeta: vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Verso 3. Então, Jeremias falando, então fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então nós vemos aqui Deus levando o profeta na casa do olheiro. Nesse versículo do 1 ao 4, nós lemos sobre o olheiro que teve de refazer o seu vaso, porque ele havia se estragado. Esta mensagem do vaso, amados, representa a nós mesmos nas mãos do Senhor, o Mestre, o olheiro. Queridos, quando nós iniciamos um relacionamento com Jesus, com a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu quero ler esse versículo que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim para nós, olha, eu vou lê-lo, fique atento. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isso que a palavra de Deus está falando para você e para mim. E é um privilégio maravilhoso e muita bênção, meus irmãos. Pense nisso. Então, já você e eu não temos que ter vergonha alguma de nenhum peso que muitas vezes nós estamos vivenciando de condenação. Quando você e eu tentamos orar, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, nós podemos nos aproximar do trono do Senhor com ousadia, sem nenhuma reserva, sem nenhum impedimento, tantas vezes quanto necessário e tantas vezes quanto nós desejamos, porque Deus nos ama e nos dá as boas-vindas de braço aberto. Ele ama ouvir os nossos pedidos e trabalha conosco para nos levar, sabe o que, irmãos? A plenitude da vontade dele para você e para mim. Então,
aqui nesse versículo da palavra de Deus, né? De 2 Coríntios 5,17, fala que as coisas velhas já se passaram. Então, recebemos novas oportunidades de termos um novo começo. Nós, sabe o que nós nos tornamos? Um novo barro, agora espiritual, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. E eu creio que Ele já está moldando você e a mim para nós sermos um lindo vaso, perfeitos, projetados para, sabe o quê? Para os grandes propósitos que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. E sempre que você precisar, sempre que for necessário, vai na casa do oleiro, vai na presença de Deus, ouça aquilo que Deus tem para falar com você e comigo, ouça a palavra de Deus. Amém? Ele fala assim no versículo 5. Então, para finalizar, então o Senhor dirigiu-me a palavra, Jeremias falando. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Deus fez uma pergunta a ele. Quem é a comunidade de Israel? Agora somos nós. Nos nossos tempos atuais, você e eu somos o Israel de Deus. E ele fez uma pergunta para Jeremias que eu faço para você, dentro da palavra, dizendo assim: ó povo de Deus, ó Israel de Deus, nos tempos de agora, nos nossos tempos atuais, no hoje, no ano de 2024, nessa quarta-feira do mês de outubro do ano 2024. Ele fala assim: eu não posso agir com vocês ou com vocês como fez o oleiro quando falou com Jeremias. Quem era o oleiro? É o nosso Deus, o Criador. Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor alegre seu coração nessa tarde. Em nome de Jesus, amém?